6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Versos 6 e 7. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por estar na tua presença. Porque o Senhor cuidou da gente, tem cuidado da gente. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E nós, ó Pai, na tua presença estamos. Agradecendo ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor sempre cuida da gente, sempre abençoa a gente, sempre coloca a tua mão poderosa sobre a nossa vida. E nos dá paz perpétua. Paz que só o Senhor pode dar. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor, meu Deus, tem me dado para alimentar a tua igreja, tem falado no meu coração. Te agradeço, ó Deus, pelas pessoas que aqui estão. Te agradeço também, ó Deus, pelas pessoas que não puderam estar aqui, porque são pessoas, ó Pai, dedicadas a Ti, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, coloque as Tuas mãos santas sobre elas. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja entendível ao nosso coração, para que possamos sair daqui avivados e animados, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Que eu diminua e o Senhor apareça através dessa mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Versículo 6 de Filipenses 4 diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É uma coisa bem difícil de explicar. Ter paz em momentos difíceis. É muito difícil de explicar. Mas eu vou tentar nesta noite, trazer para vocês que é possível ter paz em momentos difíceis. É uma coisa bem difícil de explicar às pessoas. Falar para as pessoas para ter paz, a gente fala, mas é bem difícil das pessoas compreenderem. Mas é possível ter paz em momentos difíceis. É possível. Paulo escreveu essa mensagem, irmãos. E Paulo não escreveu essa mensagem para as pessoas ímpias. Paulo não escreveu essa mensagem para as pessoas do mundo. Paulo não escreveu essa mensagem pensando em pessoas que não congregavam. Pelo contrário, Paulo escreveu essa mensagem à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja onde tinha pessoas crentes, onde tinha pessoas que congregavam, onde tinha pessoas que viviam uma fé, onde tinha pessoas que acreditavam em Cristo, aceitaram Jesus e viviam uma fé cristã. E Paulo escreveu essa mensagem para eles. Por que Paulo escreveu essa mensagem? Provavelmente Paulo percebeu que naquela igreja tinha pessoas que estavam preocupadas, ansiosas, tendo ansiedade no seu coração. E Paulo escreve essa mensagem e não falando de uma coisa teórica, e não falando de uma coisa que ele nunca viveu, e não falando de uma coisa que ele não conhecia. Pelo contrário, Paulo sabia do que estava falando. Paulo tinha certeza do que estava falando. Quando ele diz para que as pessoas não ficassem ociosas, preocupadas com aquelas coisas, mas pelo contrário, que nas suas orações agradecessem a Deus. Paulo está chamando as pessoas para analisarem quem era o Deus que elas serviam, e que o Senhor estava presente na vida delas, mesmo em momentos difíceis. E não era a teoria de Paulo. Eu estou expressando essa questão de não era teoria, porque eu também estou pregando para vocês. Eu também expus agora as escrituras que Paulo outrora expôs para a igreja. Eu estou lendo para vocês uma coisa que Paulo outrora escreveu também e pregou também para a igreja.
Paulo estava pregando uma coisa que ele vivenciava, que ele viveu, porque lá em Atos capítulo 16, conta um exemplo de Paulo, que para mim é o extremo de um ser humano. Paulo, ele depois de evangelizar Lídia, Paulo ia ao templo orar, e nessas idas e vindas, Paulo encontra uma mulher com espírito de adivinho, e Paulo vai passando e essa mulher começa a gritar: ó homem de Deus! No dia seguinte, Paulo passou novamente com Silas e ela gritava: olha o homem de Deus! E novamente e sucessivamente falando isso. Um dia, Paulo, já com o espírito agoniado, atormentado por essas palavras que ela dizia, Paulo olha para aquela mulher adivinha e diz assim: espírito imundo, sai dela. E a mulher tinha um espírito de adivinhação e era escrava de muitos homens que ganhavam dinheiro através daquela mulher. Quando viram que a mulher, a fonte de dinheiro que eles tinham através da adivinhação, foi tirada deles, eles lançaram mão em Paulo e Silas, bateram neles e levaram para a cadeia. Paulo, depois de apanhar, ele e Silas, depois de tomar uma coça, um linchamento público, é preso, aprisionado, e lá está preso. E aí a gente para e pensa: poxa, Paulo foi fazer o bem, Paulo libertou uma mulher cativa, Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava fazendo a vontade de Deus, Paulo era crente, Paulo tinha uma fé, e no entanto, Paulo é pego por esses homens, Paulo apanha e Paulo está preso. Paulo poderia dizer assim: ah, Senhor, está vendo aí? Eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e no entanto eu estou aqui preso, apanhei, estou todo quebrado. Pelo contrário, meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor na cadeia, começa a adorar o Senhor preso, começa a cantar preso lá entre grilhões, todo espancado, todo ferido de pancada, mas Paulo estava ali cantando, feliz, adorando ao Senhor, tendo paz em momentos difíceis, tendo tranquilidade, sem ansiedade, despreocupado com a situação. Imagine um homem no extremo, porque um cara que não fez nada, está na cadeia, apanhou, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, e ele está lá meia-noite. Em vez de estar chorando, lamentando, reclamando, murmurando, ele estava cantando e louvando a Deus, dando glória a Deus por estar ali. Isso aí é ter paz, e por isso Paulo não estava falando da boca para fora. Quando Paulo chega e escreve aos Filipenses, Paulo está falando de uma coisa que ele viveu, e foi quando Paulo fundou essa igreja, porque quando Paulo acabou de ganhar Lídia, e Paulo ia até o templo, foi o tempo que Paulo começou a obra na igreja de Filipos. Depois ele ganha o carceleiro através dessa manifestação do Espírito, porque quando Paulo e Silas estavam cantando, Deus entra com providência. Paulo começou a orar e cantar à meia-noite, e Deus entrou com providência, e Deus quebrou os grilhões, soltou todo mundo, e o carceleiro, quando chega, desesperado, porque ele tomava conta de todo mundo, e se fugisse pessoas, a vida dele já era. E ele tentou se matar, e Paulo: não faça isso. E ganhou o carceleiro, e ali começou a igreja de Filipe. E agora, tempos depois, Paulo novamente preso, escreve uma carta aos filipenses, dizendo: olha, vocês não se preocupem com nada, mas em todas as orações peça a Deus que vocês precisam. Ou seja, peça ao Senhor que vocês precisam. Não murmure não. Agradeça, peça a Ele. Tenha paz. Deixe a ansiedade de lado. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem ali agoniados com as coisas que vão acontecer. E Paulo, falando isso, Paulo me dá 3 tópicos referente a isso. Paulo me dá 3 coisas que eu vou trazer para vocês, para mostrar que não vale a pena andar ansiosos, preocupados. Não vale a pena. Por quê? Quem nunca ficou preocupado?
Quem aqui nunca se preocupou? Quem aqui nunca ficou agoniado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa? Isso é normal do ser humano. É normal. Uma coisa é ter um mínimo de preocupação, outra coisa é andar preocupado. Se preocupar por algo momentaneamente, a preocupação que você tem de você fazer alguma coisa, como Taera mesmo disse, de arranjar uma mensagem para trazer para abrir o culto, mas é uma coisa momentânea e não uma coisa permanente que tire a paz, ou seja, que traga uma ansiedade, que traga uma preocupação permanente, que traga coisas que atrapalham a nossa vida. Mas 3 coisas eu queria falar para vocês. 3 coisas eu queria falar. A primeira coisa que Paulo vai dizer, ele começa dizendo: não devemos ficar preocupados por nada. E ele não está falando uma coisa simples, uma coisa que ele nunca viveu. Primeira coisa, não ajuda em nada. Ficar preocupado não ajuda em nada. Por que não ajuda? Ficar preocupado não ajuda. Ficar preocupado não ajuda, porque se ajudasse, Deus aconselharia as preocupações. Jesus não diria assim: olha, por que andais preocupado com o que comer ou com o que vestir? Pelo contrário, ele dizia: ficai preocupado com o que comer e com o que vestir. Ele não diria para a gente deixar de preocupação. Ele, pelo contrário, dizia: fica preocupado, preocupai com isso. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que Deus mandou a gente se preocupar com coisas algumas. Pelo contrário, mandou a gente ficar em paz, tranquilo. Por quê? Porque Ele estava presente. Ou seja, a primeira coisa, não adianta em nada, não ajuda em nada. A segunda coisa, só atrapalha. Ficar preocupado só faz atrapalhar. Só faz atrapalhar. Sabe por quê? A gente preocupado, você consegue pensar preocupado? Você sabia que 90% das pessoas que perdem numa prova do Detran perdem por preocupação? Estudaram, se prepararam, mas na hora o nervosismo, a preocupação, a ansiedade faz ela perder. Você sabia que nas Olimpíadas de 2000 o Brasil seria campeão, mas quem matou o Brasil foi a preocupação, a ansiedade, e os Estados Unidos levaram? Você sabia que no Enem a maioria das pessoas são competentes para tirar nota boa na prova, mas a ansiedade tira o raciocínio dela? Ela não consegue pensar com preocupação. Você sabia que a maioria dos pregadores que prepararam um sermão acabam não pregando o sermão da maneira porque a ansiedade, a preocupação tira da mente dela o raciocínio? Ou seja, a preocupação faz a gente não pensar, atrapalha o raciocínio. A preocupação, ela não deixa a gente fazer as coisas certas. A preocupação não deixa a gente realizar as tarefas da maneira correta. A preocupação atrapalha a gente a fazer o que é certo. Por isso, nós não devemos ficar preocupados ou ansiosos. Em algumas traduções diz ansiedade, mas eu prefiro traduzir para preocupação. E a terceira coisa, que é a mais importante, a preocupação anula a fé. Sabe por quê? Quando nós ficamos ansiosos, preocupados, nós estamos dizendo: Deus não está no controle da situação. Nós estamos dizendo que Deus não está fazendo nada para resolver o nosso problema. Nós estamos dizendo que Deus não vai nos ajudar a resolver nossas questões. Nós estamos dizendo que Deus não está presente naquele plano, naquele projeto. Nós estamos dizendo que Deus não está agindo a nosso favor. É como dizer: olha, eu estou sozinho. É como dizer: Deus não está aqui. É como falar: olha, eu não acredito que o Senhor vai me ajudar a resolver nada. Quando nós ficamos preocupados, nós estamos dizendo: Deus não é capaz de fazer por mim. A preocupação, a ansiedade anula a fé das pessoas. Todas as pessoas preocupadas, ela tem síndrome de medo. A preocupação traz o medo. E o medo é proveniente de incredulidade. A primeira coisa que faz é introduzir o medo. O medo anula a sua fé, mata a sua fé. Você é capaz de fazer, não faz, por quê?
Porque você começa, por meio da preocupação, por meio da ansiedade, a se achar incapaz e você tem medo de fazer, medo de realizar, medo de ir em frente. Essa semana, quando na terça-feira eu levantei ruim, fui dormir bom na segunda, na terça-feira eu amanheci todo quebrado. Falei, meu Deus, levantei a pulso. Falei, Jesus, e agora? Tomei um banho, fui para o trabalho. Voltei todo quebrado. Cheguei já ruim. Aí, falei, vou fazer o culto. Tomei um banho, aí Deus me deu uma melhora. Mari estava já com a garganta ruim. Aí quando foi na quarta, não teve jeito. Na quarta, bagaçou de vez. Aí eu cancelei a oração das mulheres. Falei, o Senhor está no controle, Senhor. Amanhã vai ter culto. Aí quando foi na quinta, eu cancelei o culto. Aí a ansiedade veio. Porque é comum. Mas eu não deixei ela tomar conta de mim. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer. O Senhor está comigo. O Senhor me chamou para essa obra e eu não vou ficar incapacitado, não. Eu vou preparar as coisas porque eu sei que a tua vontade aqui prevalece, mas eu vou agir. Aí eu fui cuidar de mim. Aí eu fui cuidar da minha saúde. Porque eu falei, domingo eu tenho que estar na igreja. Domingo eu tenho que estar bom. Domingo eu tenho que fazer a obra. Não posso deixar o povo. Eu tenho o povo para cuidar. Falei, Deus, o Senhor é comigo. Eu não vou me esquentar. Aí eu fui adorar a Deus. Fui estudar. Peguei minha Bíblia em casa. Ed chegou lá. Eu estava acabando de escrever um texto. Eu estudando, eu lá orando, estudando, cuidando das minhas coisas, postando para vocês no grupo os meus devocionais. E eu tranquilo, falei, Deus, olha, não vou deixar esse medo, essa ansiedade, essa agonia tomar conta de mim. Aí eu cheguei, Mari estava lá riada. Eu falei, liguei para a Tayara, falei com ela. Pronto, já resolvi minha vida. Falei, Deus é com o Senhor. E quando foi ontem, Deus provou para mim que Ele estava comigo. Ontem eu amanheci bom. Sabe por quê? Porque eu não deixei o medo, a ansiedade, as preocupações tomar conta de mim. Porque Jó vai dizer, aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Aquilo que eu mais tive medo, aquilo que eu fiquei mais ansioso, aquilo que eu fiquei mais preocupado veio sobre mim. E qual era o temor de Jó? Perder os filhos. Quando você começa a ter medo, a ficar ansiosa, insegura, preocupada, aí o mal sabe que você está preocupado, ele vai futucar naquela área, ele vai causar mais problema, ele vai deixar você mais ali ansiosa ainda e vai te deixar paralisado. O medo paralisa a gente. Começa com a preocupação. A gente começa a ver um bicho em uma coisinha pequenininha. A gente vê uma tempestade no copo d'água porque está preocupado. Às vezes é tão simples, mas a gente fica tão preocupado que acaba destruindo tudo. E Paulo estava dizendo, porque naquele momento a igreja de Filipos estava passando por uma situação difícil. Paulo estava preso e a igreja estava preocupada com Paulo. Estava na cabeça dela sem pastor. Estava na cabeça dela como é que a gente vai em frente, o que a gente vai fazer. Estavam preocupados. E Paulo começa o seu discurso dizendo para eles, já falando para eles uma coisa, olha, tenham, aqui está escrito, tenham paz, tenham. Ele não tenha preocupação, não se preocupe com isso não. Deixa de preocupação, deixa de ansiedade. Mas pede a Deus, ou seja, ora, suplica, desce. Porque as preocupações são comuns. Mas quando a gente está com um mínimo de preocupação, qual é a atitude do cristão? É ficar mais preocupado, mais ansioso, ou dobrar o joelho e falar com Deus? Dobrar o joelho e falar? Você reparou que o tempo que a gente mais se aproxima de Deus é quando a gente está com problemas? O tempo que a gente mais ora é quando tem alguma coisa para resolver? O tempo que a gente mais busca a Deus é quando tem uma coisa que está afligindo a gente? Toda vez que vem uma coisa que traz um mínimo de preocupação, a gente dobra o joelho e começa a falar, Deus, Deus, Deus. Foi o que Paulo ensinou. Foi o que Jesus ensinou. Porque se a gente entender que há um Deus poderoso, há um Deus zelando da gente, e que nós não devemos ficar preocupados, mas entregar nossas preocupações ao Senhor, a gente não vai ficar cheio de agonia, cheio de piriquitaque.
Abra a Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 5. Vá para frente um pouquinho aí. De Filipenses, vá para frente. Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Lá para frente. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 também. Olha o que Pedro vai dizer. Tanto Paulo como Pedro, eles ressaltaram sobre ansiedade, sobre preocupações. Olha o que Paulo e Pedro vai falar. Tanto Pedro como Paulo. Por quê? Porque era uma coisa comum nas igrejas. E até hoje é comum as pessoas ficarem preocupadas com besteira. Eu conheço muita gente preocupada porque dá um surto de gripe. Porque a economia não vai bem. Porque as contas estão chegando. Como é que eu vou botar o filho na escola esse ano? Mas peraí, a gente sabe que está tudo ruim. Naquele tempo estava pior ainda. No tempo de Paulo, de Pedro. Mas eles conseguiram. Porque eu vou dizer o que nosso irmão Samuel falou. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente precisa confiar no Senhor, porque é possível. Amém? Todos encontraram? Pedro vai dizer, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de quem? De Deus, para que Ele honre no tempo. No tempo o quê? Certo, para um pouquinho aí, depois a gente lê o resto. Ou seja, na alguma tradução está dizendo, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Em algumas traduções, nessa aqui, sejam humildes debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele honre no tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas. Espera aí. Ansiedade, preocupação está ligada ao quê? A tempo. A tempo. Quando a gente fica preocupado por causa do ou porque está perto demais ou porque vai demorar demais. Geralmente está preocupado por causa do tempo. O tempo não vai dar. O tempo está longo, vai demorar muito. Ou já vai começar. Ou seja, mas as coisas de Deus é no tempo nosso ou no tempo de Deus? Só acontece no tempo de quem? Hein? No tempo de Deus. Então, se só é no tempo de Deus, só quando Ele dá permissão, só quando Ele libera a bênção, é que acontece. E por que eu vou ficar preocupado com as coisas? Jesus disse, por que ficar ociosos com o que comer e com o que vestir? Ele diz, os lírios, os pássaros não plantam, mas o Senhor dá o quê? O alimento. Deixa eu beber um pouco de água aqui rapidinho. Os pássaros, eles não plantam, mas o Senhor dá o alimento. Os lírios não compram roupa, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu melhor do que os lírios. Eu engoli a saliva. Aí o que acontece? Se há um tempo para todas as coisas e é o Senhor que abençoa, para que eu vou ficar preocupado? Para que eu vou ficar ocioso? Aí Pedro vai concluir dizendo assim, versículo 7. Ele vai dizer, cadê? 1 Pedro. O vento tirou aqui e atrapalhou o meu negócio. Aqui, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Pois Ele cuida de quem? De vocês, amém? O que Pedro está dizendo? Entregue todas as suas preocupações a quem? Ou ter todas as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Agora, por que eu vou ficar preocupado se eu tenho que entregar as minhas preocupações a Deus? E como é que entrega a preocupação a Deus, hein? Como? Orando, confiando, esperando, tendo paciência, tendo paz. Pegou. Tendo paz. Quando andamos, irmão, preocupados, estamos dizendo que o Senhor não está presente na nossa vida.
e que Ele não está com a mão poderosa dele sobre nós, que nós não estamos debaixo da poderosa mão de quem? De Deus. É dizer assim: eu não acredito no Senhor, eu não tenho fé no Senhor, o Senhor não está comigo, o Senhor não está fazendo, o Senhor não vai me curar, o Senhor não vai me tirar dessa. Mas quando você tem a certeza que Deus vai resolver o seu problema, quando você tem a certeza que Deus está com você, você não fica preocupado, você não fica ansioso, você não fica lá agoniado, impaciente. Pelo contrário, você tem paz. Mesmo em tempos difíceis, quando vem um momento difícil, então você tem paz. Foi o que aconteceu com Paulo naquela cadeia. Paulo estava preso, mas estava consciente e ciente que Deus iria tirar ele dali. Deus estava no controle da situação de quem? De Paulo. Por isso Paulo escreve. Pedro também foi outro que ficou preso. Pedro também passou por situação do mesmo jeito. Em Atos capítulo 12 está lá. Pedro, ele chega e vai preso. Mataram o Tiago à espada e prenderam Pedro. Pedro estava preso. E aí o que acontece? Aí está lá, Maria, mãe de João Marcos, vai para dentro de casa fazer o quê? Orar. E Pedro está lá dormindo na cadeia, lá na soneca dele. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Preso com o mesmo de corrente, porque Herodes iria matar depois da Páscoa. E Pedro na dele, tranquilão. Mas aí Maria está orando. Deus envia um anjo. E esse anjo vem, entra na cadeia, solta os guilhões de Pedro e tira Pedro e leva para fora. E os soldados tudo ali vigiando e ninguém viu. Deus entrou com providência ou não entrou com providência? Tirou Pedro da cadeia. Pedro pensou até que estava tendo uma visão. Porque Pedro estava tão tranquilo. Como é que o cara está preso, sabendo que vai morrer? Mataram o outro, o irmão dele. Mata lá o colega de trabalho, o obreiro, o apóstolo. E Pedro está dormindo. Isso aí chama ter paz em momentos difíceis. É o cara não se preocupar com nada. Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. O Senhor ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Ou seja, ele orou e esperou. Não ficou lá preocupado. Ah, será? Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai acontecer? Não vai acontecer? Será que eu vou ficar bom? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será que vai morrer? Não vai morrer? Vai dar certo o trabalho? Não vai dar certo o trabalho? As pessoas ficam preocupadas. Se preocupa com a escola do filho, se preocupa com as contas para pagar, se preocupa com a saúde, se preocupa com tudo. Fica todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Uma coisa é a gente se preocupar da maneira de realizar as coisas. Outra coisa é a gente ficar preocupado, ansioso, não crendo que vai dar certo. Esse é o problema das pessoas. E é possível. E eu tenho 2 exemplos na Bíblia de pessoas que eu dei aqui, que tiveram paciências em tempos difíceis, paz em tempos difíceis. Pedro e Paulo. E isso não fica no passado não, tem a gente hoje. Eu mesmo, eu falei outro dia aqui, eu estava falando aqui, eu até postei essa semana, eu já fui um crente que murmurei, gente. Eu já fui um crente que reclamava, que ficava ali agoniado, queria porque queria as coisas, atribulava a Deus. Mas um dia eu parei e eu aprendi que se o Senhor não fizer, é em vão o meu trabalho. Que é Deus que realiza as coisas para mim. Eu faço e é Deus que dá o crescimento. Eu tenho um projeto e aí eu peço a Deus que abençoe o meu projeto. Provérbio 16, eu sempre falo isso aqui. Você pode fazer os seus planos, mas do Senhor é a última palavra. Não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar preocupado. Não adianta ficar ali com aquela ansiedade no coração, aquela impaciência, aquela preocupação. Não vai resolver. Você não vai pensar, não vai conseguir fazer as coisas certas e ainda vai dizer para Deus: eu sou incrédulo. Porque quem crer, espera. Quem crer, sabe que Deus irá fazer. Quem crê sabe que vai dar tudo certo. Quem crê sabe que não vai acontecer o pior. Quem crê sabe. E a gente precisa confiar. Por isso que quando as coisas vêm eu fico tranquilo. Tranquilo. Aí
quando essa semana eu passei mal, aí um amigo falou, cuidado, para não pegar o Covid, por causa disso. Eu digo, se pegar, vai fazer o quê? Mas e aí? Eu falei, tô nem aí. Tô preocupação, não quero contaminar as pessoas. Mas eu não quero ficar duvidando que Deus vai cuidar de mim. Eu não quero ficar agoniado, com pânico. Eu não quero entrar em desespero. Eu não quero ficar ali dizendo para Deus que eu não creio nele. Foi o que aconteceu com Pedro na primeira vez. Pedro ainda não tinha essa certeza. Com Pedro nem tinha o Espírito Santo na época. Pedro foi lá andar sobre as águas e o vento balançou. Ele se preocupou e afundou. Toda vez que a gente fica preocupado, ansioso, a gente acaba perdendo a fé. E nós precisamos ter fé em tempos difíceis, além das circunstâncias. Precisamos ter fé, além das circunstâncias, porque todos nós vivemos momentos difíceis. Quem de nós não passou por um momento difícil na vida? Não tem ninguém que não passasse. Todos nós temos momentos difíceis. Todos. Não tem um ser humano na face da terra que nunca passou por um momento difícil. A pessoa já nasce passando por um momento difícil, porque nem sabe se vai nascer. Tem que sair primeiro dali. 9 meses ali dentro sendo gerado. Às vezes tem complicação no parto. Tem complicação na gravidez. Já está passando por luta, já tem para nascer. Já começa dali. E se não tiver confiança no Senhor, não tiver paciência, não tiver paz, acaba se atribulando. E a gente precisa, e é possível ter paz em tempos difíceis. Para a gente terminar, abre aí João 14, 27. Volta lá, João 14, 27. Olha o que Jesus disse. João 14, verso 27. Eu sempre tenho dito isso aqui e faz parte da bênção apostólica que eu dou aqui. Eu sempre uso esse João 14, 27 junto com o que está escrito lá em Números. Eu sempre faço isso aqui. Olha o que está escrito. Jesus disse para os discípulos assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não dou a paz como o mundo a dá. E ele diz: não fiquem o quê? Aflitos, nem tenham o quê? Ou seja, não fiquem preocupados, ansiosos e nem tenham medo. Tenham paz. Jesus diz: a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo dá. Por isso, ou seja, porque eu dei a minha paz a vocês, não fiquem ansiosos, com medo, aflitos, porque vocês têm a minha paz. E sabe qual é a paz que Jesus está dando a gente? Essa paz, ela vem do Espírito Santo, ela vem dos frutos do Espírito, porque é um dos frutos do Espírito, paz. Se você olhar em Gálatas 5, você vai ver que um dos frutos do Espírito se chama paz. A paz vem do Espírito, foi isso que Jesus deu. A paz dele veio através do Espírito de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele nos dá o consolo, porque ele é o consolador. Ele é o único que pode nos dar a paz permanente. Por isso que Paulo está dizendo sobre a gente orar, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando fala com Deus, quem intercede por a gente? A gente não sabe orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, ou seja, ele toma a direção da nossa oração, dizendo para Deus: olha, como é, Senhor, é assim que ele precisa. Aí Deus traz e o Espírito Santo fica em paz, que Deus vai fazer. Fique em paz que Deus vai resolver. Fique em paz que as coisas vão dar certo. Fique em paz. E isso a gente tem que aprender. Porque é possível ter paz. Como é possível ter paz? Através do Espírito Santo. Só temos paz através de quem? Do Espírito Santo. E Jesus estava falando isso aqui quando os discípulos começaram a ficar preocupados. Aí Jesus vai dizer que eles
deveriam ficar unidos, que eles deveriam ficar juntos, que eles deveriam ficar próximos. E aí é quando Jesus promete o Espírito Santo. Jesus faz a promessa do Espírito Santo. E aí no versículo 27 ele fala: deixo com vocês a paz. A pombinha que desce sobre Jesus, o povo diz que a pomba representa o quê? A paz. O Espírito Santo representa a paz. Quando você tem o Espírito Santo, quando você busca o Espírito Santo, você tem paz. Mesmo em momentos difíceis, além das circunstâncias. É isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo recebeu de Deus o Espírito Santo. Pedro recebeu de Deus o Espírito Santo. E estava dizendo que nós deveríamos descansar debaixo da potente mão do Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade ou preocupação, para que Ele nos honre no tempo certo. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar preocupado. Tudo vai se resolver. Não adianta. Você quer comprar uma casa? No tempo certo Deus vai te dar uma casa. Tu quer comprar um carro? No tempo certo Deus vai te dar um carro. Você quer casar? No tempo certo Deus vai te dar um marido. Você quer uma mulher? No tempo certo Deus vai te dar uma mulher. Você quer se formar? No tempo certo você vai se formar. Você quer um emprego? No tempo certo Deus vai te dar um emprego. O emprego certo. Tudo no tempo de Deus. Não adianta ficar ansioso. Se ficar ansioso, mete a mão, os pés pelas mãos. Porque ansioso não pensa, ansioso está duvidando de Deus, e ansioso ou preocupado acaba fazendo muita besteira. Então, é possível a gente ser pessoas de paz mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos difíceis. Ah, pastor, o senhor está falando aí porque não é o senhor que está vivendo o que eu estou vivendo. Você acha que eu nunca vivi coisas ruins? Essa semana o pastor Edivan me encontrou mais Denilson na rua. E Edivan me conhece desde pequeno. E Denilson não sabia da minha história muito, não. Edivan começou a falar. Pastor Denilson gritou: homem de Deus, o senhor passou por isso. Eu digo: poxa, Edivan, tu fica falando, aí o menino vai ficar aí. Já me chama de bispo, aí vai ficar me perturbando mais ainda. Se eu for contar aqui o que eu já passei, mas por que eu suportei? Porque eu tive paz. Porque eu não fui fazer besteira, eu esperei. E a gente precisa ter essa mesma paz, e isso é possível. Devemos ter paz além das circunstâncias. E para finalizar, eu queria dizer para vocês uma coisa. Vocês reparou que ultimamente eu tenho incentivado vocês a buscar o Espírito Santo? Gente, a gente precisa ter o Espírito Santo. A gente precisa ter preocupação, não preocupação de ficar ansioso, mas um zelo, buscar o Espírito Santo. Porque olha, tem muita gente iludido. E você vê as igrejas, as pessoas atribuladas nas igrejas porque não tem a presença de Deus. A presença de Deus não é ficar cantando na igreja, não. A presença de Deus é ter paz. É o Espírito Santo dentro de você te conduzindo. É você ser pessoa boa, mansa, amável. Você está ali com os frutos do Espírito manifestado em você. Não é falando em línguas. Se falar em língua é um dom. Mas os frutos do Espírito tem que estar em você. Você tem que buscar. Mas como é que busca, pastor? Primeiro, já começa da igreja. Chega na igreja, na hora do louvor, fecha teu olho e adora. Não canta só não. Abre a boca lá e diz: Senhor, Senhor, eu estou aqui. Abre e conta a tua dor. Fala para ele: olha, eu não consigo, mas se o Senhor me ensinar, eu consigo. Me dá uma força, me dá uma luz, me mostra. Aparece para mim, se revela, como o Senhor se revelou para Pedro. E aí vai, em casa, não fica lá em casa jogando tempo fora não. Você tem que se divertir? Tem. Mas olha, gasta teu tempo lendo uma Bíblia, orando, ouvindo um louvor, assistindo uma pregação, se alimentando da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai vir. Começa a buscar essa presença, que isso vai te fortalecendo, ele vai nascendo, crescendo em você. E quando chegar um momento difícil, você vai ter a paz que Jesus deu. Porque é Ele que te dá a paz. Se você ler João 14, 15,
até o 31, você vai ver que Jesus está falando disso. A promessa do Espírito Santo. Pode notar em casa e você ler. Eu só usei o tópico, mas Jesus está falando disso. Está falando da promessa do Espírito Santo. E é isso que eu queria trazer. Para a gente ter paz. É possível ter paz. Como é possível ter paz? Através do Espírito Santo. Você reparou, quer ver uma coisa? Eu vou dizer para vocês aqui. As pessoas que me dão menos problema na igreja, eu não tenho problema aqui, mas os que dão menos problema são os que têm o Espírito Santo. Dificilmente essas pessoas me dão problemas. Dificilmente acontece alguma coisa com essas pessoas para poder tirar minha paz dentro da igreja, para poder me atribular. É raro eu ter que resolver uma questão de quem é cheio do Espírito Santo. Porque Deus dá a condução a eles, ó. É raro eu chamar a atenção de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Tudo dela dá certo. Ela trabalha, das coisas vai dar certo, o emprego dá certo, a saúde dela, ela passa por problema, mas ela passa por luta, mas ela vence. Essas pessoas não têm dor de cabeça. Você reparou que a igreja que não tem o Espírito Santo, ela é atribulada. Ela não tem paz, é preocupada, todo dia preocupada com uma coisa, o tempo todo de cabeça quente. Essa semana seu Carlinhos aqui me agradeceu. Eu falei com ele, seu Carlinhos, eu botei uma pia aqui e tal, fiz isso. Ele, ô pastor, Deus abençoe. A gente tem 3 anos aqui, nunca atrasou um aluguel. Nunca atrasou um aluguel. Um dia cortaram a luz dessa igreja aqui, não tenho vergonha de dizer, estava pago. No outro dia, correndo, ele veio pagar, porque paguei online. Aquele negócio de pagar online, não tinha um comprovante, o Mivito estava aqui na hora, só porque não mostrou o comprovante, o cara vai lá e cortou a luz. E não foi pago atrasado, não foi pago. Aí eles resolveram ligeiro, vieram ligar. Mas nunca. E uma igreja que começou com 7 pessoas, e uma igreja que pagava no princípio logo R$500 de aluguel, e eu nunca fiquei aqui doido. Alguma vez os mais velhos fiquei aqui de cabeça quente? Nunca. Despreocupado. Eu não fico aqui brigando por você dar dinheiro na igreja, porque Deus me deu essa paz de confiar nele. É isso que eu queria que vocês confiassem. Se vocês tivessem paz, momentos difíceis. Porque esse ano, a gente entrou o ano já com alguns problemas. E muita gente está se desesperando. Quer ver um exemplo? Muita gente tem deixado de vir à igreja por causa do trabalho, das preocupações. Eu não estou dizendo quem trabalha nos horários. Estou dizendo pessoas que estão querendo fazer coisas que não deveriam fazer para poder pagar dívida ou fazer alguma coisa. Quem trabalha seu dia inteiro, já tem seu horário, é uma coisa. Outra coisa, você trabalha durante o dia e aí de noite você tem que estar no culto. Aí você arranja outra coisa para fazer, para resolver, porque ele está dizendo, não, vou resolver com a força do meu braço. Eu não confio que Deus vai me ajudar a resolver. É difícil. Aí essa semana, eu passei por isso. Quando eu vi um ligar para mim, pastor, eu tô ruim, outro tô ruim, outro tô ruim, outro tô ruim. Eita, a igreja toda, meu Deus. Mas eu fiz o quê? Tive paz. Não me atribulei. Não me desesperei. E Deus acabou me dando essa mensagem. Tenha paz em momentos difíceis, além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Amém? Então você que está em casa também, está aí assistindo, tenha paz. Deus irá resolver os seus problemas. Tenha paz. Deus irá fazer na sua vida. Amém? Vamos orar para a gente ir embora. 9h04. Vamos orar para a gente ir embora. Vocês estão tristes? Hã? Não. Vocês estão ansiosos? Estão preocupados? Estão preocupados? Ah, sim. Eu pensei que estava preocupado. Amanhã eu vou trabalhar, gente. De manhã cedinho, alegre cantando. Dizendo, caminhando eu vou para Canaã. Amanhã eu vou cantando. Oxi. Ó, essa semana eu estava foi sexta-feira, foi quinta. Estava meia-noite em cima da laje lá, ó. Aí eu vi um episódio, eu até conversei com a irmãzinha. Meia-noite em cima da laje. Me pergunta o que eu estava fazendo em cima da laje. Estava lá. Falando com o papai. Entendeu? Cochichando com o papai lá. Quando deu bisóio lá para baixo. Entendeu? Essas coisas. E a gente... vamos para casa. Amém? Eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Mas não me preocupo não. Pastor Cormiguitou. Tem gente para pegar quinta? Fica em paz, pastor.
Domingo, se eu quiser pregar, o senhor vai. Mas eu vou trazer ele aqui de novo, amém? Mas por enquanto eu quero experimentar os da casa. Quero botar vocês para pregarem. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida, Senhor, da Tayara, pela vida da Mari, pela vida do Ed, pela vida do Lucas, pela vida dos obreiros da tua casa, meu Pai. Todos eles, Pai, para não citar o nome de todos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu povo, os membros da igreja. Que o Senhor levante aqui, meu Pai, pessoas capazes de fazer a tua obra. Esse remanescente que está aqui, Senhor, eu não considero como membros da igreja, mas como obreiros do Senhor. Que o Senhor levante pessoas aqui para que quando nós formos, Senhor, para a casa que nós vamos fazer para congregar, tenha um corpo de obreiro formado, falando uma só língua, uma só fé, um só amor. Que seja um só corpo, ó Pai. Que o Senhor levante aqui pessoas capazes de estar aqui nesse altar. E que em momentos difíceis nós temos peças de reposições. Que nós temos pessoas capazes de assumir responsabilidades. Eu começo orando assim, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, pelas pessoas que ajudam em tua casa. Que ajudam, meu Pai, com as ofertas, com os dízimos. As pessoas que ajudam com o serviço. Que o Senhor abençoe a vida do Vitor, que vem aqui, que limpa, que cuida da tua casa. Deus, da Janine, ó Pai. Oh, meu Deus. Vem, meu Pai. Abençoa eles, ó Deus. Mas eu peço nesta noite que o Senhor tire a ansiedade. Tire, meu Pai, a preocupação do coração de cada pessoa. Que essa palavra fique guardada no coração delas. E que quando a preocupação vier, elas lembrem dessa palavra. Ela lembre do que Paulo ensinou, do que Pedro ensinou e do que o Senhor disse, Senhor Jesus. Que a paz do Senhor possa estar no coração deles, ó Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, visita, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Levanta eles. Dá saúde a eles o mais rápido possível. Para que eles possam, ó Deus, estar te adorando, te engrandecendo, te louvando. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, dessa maneira. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. E que a paz que o Senhor te dá, ela seja permanente, para sempre. E que nunca venha sumir do seu coração essa paz. Porque é a paz que o Espírito Santo produz e que ele habita no seu coração. E que essa paz seja notória e manifesta a todas as pessoas que te cercam, em nome do Senhor Jesus. Que Deus leve você com paz para casa e que lá essa paz lhe dê segurança com seus familiares. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até terça-feira. Eu preciso dar uma palavrinha rapidinho só com os obreiros. Deus abençoe você, está em casa.